Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Irmãos, hoje no vídeo de hoje eu venho trazer uma mensagem do apóstolo Paulo, né? Eu acho que o mundo inteiro conhece quem foi o apóstolo Paulo, né? Quem que ele foi, né? Perseguidor de cristão. E depois Paulo passou a ser perseguido. Então, irmãos, Paulo, ele nasceu em Tarso, na Turquia, e seus pais eram cidadão romano. Então, Paulo, ele tinha cidadania romana. E Paulo, irmãos, ele estudou em uma das sinagogas mais importantes de Jerusalém. Então, Paulo era muito estudioso, era um homem culto, ele observava a lei, né? Então, ele achava que tudo que ele fazia era certo, né? Então, ele passava a maior parte do seu tempo estudando. E o professor de Paulo, que era um doutor da lei, né, da época, chamava Gamaliel. Então, irmãos, ele foi um homem muito culto. Paulo era muito estudioso. Então, eu acho que só para chegar nele, para discutir sobre a lei daquele tempo, eram os amigos dele, né? Porque ninguém se atrevia a falar com ele, né? Se não fosse da, da religião dele, né? Daquele tempo. Então, irmãos, Paulo, ele era muito estudioso e ele observava muito a lei. Então, tudo que ele fazia, ele achava que estava fazendo certo. Então, chegou um tempo que que ele pensou? Né? Ele nem pensou, ele viu, né, que o número de cristãos estava crescendo muito, né? E eles se preocupavam, né? Porque com certeza, né, naquele tempo, Pedro, né, e os outros apóstolos já tinha, né, convertido, né, muitas pessoas, né? É tipo no dia de hoje, né? Você vai dar um estudo bíblico, você vai falar de Jesus, né, para as pessoas, e você chega naquelas pessoas e você fala de Jesus, mas as pessoas, ela têm a sua fé e você vai pregar para elas. Mas quem converte essas pessoas é o Espírito Santo. Eu vou falar de Jesus, eu vou pregar o evangelho, né? Então tem muitas pessoas que elas acham, né, que está no caminho certo, está fazendo a coisa certa, e às vezes você quer pregar para essas pessoas, elas vão te ouvir e você vai falar: puxa, essa pessoa é muito difícil, nunca essa pessoa vai se converter, nunca eu vou conseguir converter essa pessoa. Talvez na minha casa eu tenha um irmão assim, tenha um amigo assim, talvez eu tenha uma pessoa que eu conheço que é muito rico, né, uma pessoa muito culto, e eu vou falar de Jesus para ele, e eu vou falar, e talvez ele vai me escutar. Será que eu vou conseguir converter essa pessoa? Essas pessoas, né? Irmãos, eu não converto ninguém. Quem converte é o Espírito Santo, né? O que nós podemos fazer? Nós podemos pregar o evangelho, né? Falar de Jesus para as pessoas, né? A gente pode ler a Bíblia, mostrar o que está escrito na Bíblia para elas e pregar o evangelho, falar de Jesus para as pessoas que não conhecem Jesus, mas o Espírito Santo que vai fazer o trabalho, vai converter o coração dessas pessoas, né, em Cristo Jesus. E Paulo era um observador da lei. Paulo, ele achava que tudo que ele fazia estava certo, aos seus olhos estava certo, né? E naquele tempo, todas as pessoas, igual a Paulo, eles achavam que eles estavam fazendo tudo certo. Mas o evangelho já estava sendo pregado, muitas pessoas já tinham se convertido, o número de cristãos estava aumentando cada dia mais, né? E Paulo já estava vendo isso, né? Então ele se preocupava muito com isso, porque ia chegar um tempo que ia ter muitos cristãos, né? E eles iam ficar em números menor. Então ele tinha essa preocupação. Então ele foi nas sinagogas, né? E foi buscar como que fala?
uma autorização, né, que ele ia para Damasco, e com essa autorização ele ia prender os cristãos, e aquelas pessoas que ia se resistir, não queria ser preso, né, ia morrer, né, que ele ia matar também, né. Então ele decidiu que ia para Damasco prender os cristãos. Já estava na mente dele que ele ia fazer isso. Nisso ele, né, reuniu muitos soldados e foi. Mas, irmãos, Paulo não sabia que nós não podemos planejar nada. Hoje, né, no mundo que eu vivo hoje, no mundo que você vive hoje, o que eu vejo? Que eu não posso mais planejar nada para amanhã, nem para daqui a pouco. Primeiro eu tenho que orar e pedir para Deus, né? Falar: Senhor, será que eu posso fazer isso? Será que o Senhor me concede fazer isso, Senhor? Será que é da sua vontade? Porque, irmãos, o mundo que nós vivemos hoje, a gente não podemos mais planejar nada. Antigamente, a gente planejava coisas para daqui um ano, para daqui uma semana, para daqui um mês. Mas o que eu fui vendo nesse ano, né, de pandemia, ano passado para esse ano? O que eu pensei? Falei: puxa, nós não podemos mais planejar nada. A gente nem daqui a pouco, nós nem sabemos o que vai acontecer. Primeiro temos que orar e pedir para Deus se Ele pode nos ajudar, né? Será que a gente pode planejar? Mas tudo temos que pedir autorização para Deus, né? Se é da vontade dEle. Porque antigamente, eu lembro, eu fazia muitos planos. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. E hoje eu vejo que eu não posso mais fazer planos. Né? Tudo está na mão de Deus, né? Tudo está nas mãos dele. Então, irmãos, Paulo, ele tinha planejado o dia dele, né? Ele já tinha planejado que ia para Damasco, ia trazer muitas pessoas presas, as pessoas que resistissem à prisão ia morrer ali mesmo. Só que ele não sabia quem é Jesus, né? Quem é o Rei dos Reis, né? Que Jesus já sabia o que Paulo já estava tramando há muito, muito tempo, né? Jesus conhece a nossa mente, já conhece nosso coração. Jesus nos conhece até antes de nós nascermos. Jesus já nos conhece, né? Então, Jesus já sabia o que Paulo estava tentando fazer há muito tempo. Mas Jesus via que tudo que Paulo ia fazer, ele fazia com esforço, ele estudava, ele planejava, era tudo nos mínimos detalhes. Deus sabia disso. E Paulo foi para Damasco, né? O que aconteceu quando ele estava chegando perto de Damasco? Chegando ali, ele viu aquele clarão muito grande. Com aquele clarão, ele caiu no chão. Aí Jesus disse: Paulo, Paulo, né? Não era nem Paulo, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Paulo disse: quem és tu, Senhor? Né? Que está falando comigo? Aí ele disse: sou Jesus a quem você persegue. E aí Jesus disse para ele que era para ele ir para Damasco, que daqui 3 dias ia um homem chamado Ananias, que ia, né, lavar o seu rosto e ia curar a sua cegueira, né? Jesus ia curar a cegueira dele através de Ananias, né? Então, irmãos, naquele momento que ele caiu e ele ouviu a voz de Jesus, naquele momento, alguma coisa já mudou dentro de Paulo, né? Com certeza, o Espírito Santo ali já tinha começado a trabalhar no coração de Paulo, né? Porque Deus tinha planos na vida dele, né? E nisso os soldados pegaram Paulo, levaram para Damasco e ele ficou 3 dias, né, em um lugar. E nisso, antes, né, Deus já tinha conversado com Ananias, tinha falado para Ananias que era para ele ir para Damasco, que Paulo estava cego, que era para ele, né, ir lá e
curar Ananias, né? Através de Jesus, né? Porque quem cura é Jesus. E com certeza Ananias falou: mas Senhor, eu vou lá? O Senhor sabe quem que é Paulo? Senhor, não vou não. Ele, Senhor, é assassino de cristão, não vou não, Senhor. Aí com certeza Jesus conversou com Ananias, né? Explicou, acalmou o coração de Ananias e Ananias foi, né? Porque com certeza Jesus falou: você não vai estar sozinho, eu estarei com você, né? E nisso Ananias já estava assim bem corajoso, né? Porque quem não tem coragem, né? Se Jesus está com você, você vai até no fim do mundo, né? Com ele, né? Então, irmãos, Paulo ficou em um lugar, numa casa. Daqui 3 dias Ananias veio e lavou o rosto de Paulo e a visão de Paulo voltou. Então, irmãos, eu penso assim, que durante esses 3 dias que Paulo ficou cego, com certeza ele fez uma análise, né, na sua vida, no que ele tinha feito já, no que ele estava pensando em fazer, né, quantas pessoas ele já tinha matado, né. Então, irmãos, eu acho que começou a cair a ficha dele, né? Ele começou assim já a mudar os pensamentos dele, porque ele conheceu Jesus, né? Ele sabia quem era Jesus. Então, depois, né, que ele foi curado, né? Ananias batizou ele e com certeza ele soube tudo. Ele já conhecia Jesus, ele já sabia quem Jesus era. Ananias só acrescentou, né? Só respondeu o que ele queria saber. E nisso, Paulo já começou a mudar a mente dele, né? Ele já começou a querer preparar cristão, né? Pregar para os cristãos, né? Então, ele era perseguidor de cristão. Naquele momento, quando ele começou a pregar, né, sobre Jesus, nisso, os seus amigos, todas aquelas pessoas que ele convivia lá em Jerusalém, já era inimigo dele, né? Já era inimigo dele. Já queriam matar ele, porque já estavam sabendo o que Paulo se tornou, né? Que Paulo já tinha se batizado. Com certeza os soldados ficaram com Paulo. Chegando lá, já deu a notícia que Paulo já tinha se batizado, né? E já estava junto com Ananias e ia pregar o evangelho. E com certeza, né, irmãos, Deus muda histórias, Deus muda coração, né? Às vezes, muitas pessoas têm uma vida e quando uma pessoa prega para ela e o Espírito Santo faz o trabalho e essa pessoa se converte, a pessoa já começa a mudar a vida, a história da vida dela já muda, já não é mais aquela vida que ela levava, já é uma vida com Cristo, né? E com certeza, né, irmãos, nunca mais volta a ser o que era antes, né? Porque Paulo ia enfrentar muitas batalhas, né? O que Jesus fala? Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a luz, né? Ninguém vem a mim senão através do Pai. Porque quando você vai pregar o evangelho, você resolve seguir Jesus, você enfrenta muitas, né? Muitas coisas, né? Porque o inimigo já fica furioso e já vem muitas coisas, né? Contra você. Mas o que Jesus diz? Não importa o que vai acontecer com você, eu estarei sempre com você. Você, quando resolver me seguir, você sabe que vai passar por muitas atribulações. Muitas coisas vão acontecer na sua vida. Mas você nunca se esquece que eu estarei sempre com vocês. Então, irmãos,
Muitas pessoas falam, ai, depois que eu comecei a aceitar Jesus, minha vida mudou de cabeça para baixo. Ah, não, tá acontecendo isso, eu perdi emprego, tá acontecendo isso. Irmãos, é apenas, é um começo, né? Depois muda, tudo passa. Lógico, você era uma pessoa ali, que o inimigo não tinha preocupação com você. Mas a partir do momento que você deu um rumo na sua vida, você aceitou Jesus, que o Espírito Santo, né, fez o trabalho. Ali o inimigo já te vê como inimigo. Ele vai fazer tudo para atrapalhar a sua vida. Então, a gente nunca pode se esquecer que a gente tem Cristo. O que está escrito no Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás o castigo do ímpio, né? Quer dizer que Jesus fala, né, que o anjo do Senhor acampa ao seu redor. Quantas coisas, irmãos, assim, na minha vida, na sua vida, né? Assim, nós passamos por atribulações, né? Mas você sempre, assim, no fundo, você sabia que Jesus estava ali do seu lado. Alguma coisa aconteceu com você, alguma coisa te protegeu, né? Com certeza, o anjo do Senhor, né? Ou o próprio Jesus te protegeu. Então, quando nós começamos a andar com Cristo, Jesus nunca deixa você sozinho. Ele sempre estará olhando por você. E assim foi a vida de Paulo. Jesus estava andando com Paulo. A partir do momento que Paulo se converteu, Jesus já começou a andar com ele, né? Aí Paulo já começou a pregar em Jerusalém, né? Ali em Damasco mesmo, ele já começou a pregar em Damasco, né? Quando Paulo entrava nas igrejas, todo mundo ficava aterrorizado, todo mundo queria sair para fora. Aí Ananias, né? Outras pessoas que já conhecia Paulo ali, sabia que Paulo já tinha se convertido, acalmava as pessoas. Não, agora ele se converteu, ele é nova criatura, ele é uma nova pessoa. Aí as pessoas se acalmavam, ficava ali ouvindo a pregação de Paulo. Aí todo mundo, né, ouvia aquelas pregação, ele contava, né, o que ele tinha feito, o que aconteceu com ele no caminho de Damasco. Ali ele já começava a dar o testemunho dele, e ali as pessoas, né, eram reavivadas, né, porque quando você escuta testemunhos, né, a gente fica assim, animados, né. E assim aconteceu com aquelas pessoas, né, quando soube que Paulo se converteu, que Paulo era uma nova criatura. Só que quando Paulo se converteu, ele gerou muitos inimigos, porque aquelas pessoas que eram seus amigos íntimos já não eram mais seus amigos, eram inimigos, e já começavam a planejar a matar Paulo. Então, irmãos, só que essas pessoas também, elas tinham que saber que Paulo não estava sozinho, que Deus olhava por Paulo, né? Que Paulo nunca estaria sozinho. E assim Paulo começou a trajetória na vida dele, né? Começou a pregar em Jerusalém, depois ele via que ali já não tinha muito trabalho para ele. Ele começou em cidades, e as pessoas, né, quando ele chegava em outras cidades, ele era bem aceito. Ali ele batizava muitas almas, né? As pessoas recebiam ele bem. Também quando ele chegava em outras cidades, né? Ali ninguém recebia ele bem, ali ele era até apedrejado, ali as pessoas tocavam ele daquela cidade, faziam maldade com ele. Mas como eu disse, Paulo nunca estava sozinho, né? Se acontecesse alguma coisa com ele, sempre
tinha alguém para resgatar ele, para cuidar dele, mas no outro dia ele se levantava e ia fazer o trabalho de Jesus. É assim a vida da gente, né, irmãos? Porque quando a gente, quando nós, né, a gente não era batizado e quando a gente não conhecia Jesus, né, a gente vivia naquela vida, assim, não se preocupava com nada, mas quando veio pessoas falar de Jesus para nós, ali a nossa vida já começou a mudar. Quando eu comecei a ter cursos bíblicos, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando as pessoas começaram a falar de Jesus, né? Eu já, assim, gente, eu me apaixonei por Jesus, sabe? Eu não via a hora daquelas pessoas voltar para dar mais curso para mim, sabe? Então, cada semana eu sabia mais de Jesus, as histórias da Bíblia, eu me apaixonava pelas histórias da Bíblia e ali você era tipo uma criança, parecia que a gente tinha nascido de novo, né? E a gente, quando se batiza, a gente é nova criatura, né? Então, irmãos, é assim que Paulo se tornou. Ele se tornou um pregador, foi pregando em cidades, e o número de cristãos ia aumentando a cada dia mais, e os inimigos dele iam ficando mais revoltados, né? Por quê? Porque o número de cristãos era muitos, né? Só que o alvo agora era Paulo, né? Era Paulo. E Paulo sempre ele tinha as estratégias dele. Quando ele ia para uma cidade nova, ele estudava o que ele ia fazer, como ele ia embora, né? Com certeza, porque Paulo era uma pessoa muito culta. Paulo era uma pessoa muito inteligente. Em todas as viagens que ele fazia, ele orava, ele falava com Jesus, né? Ele entregava aquele dia, ele entregava suas pregações na mão de Jesus e aquele dia dava certo. Mas muitas vezes ele chegava nas cidades e era escorraçado e ali ele não conseguia pregar, porque ali acontecia muitas coisas e assim foi a vida de Paulo, né? Ele até que chegou um dia que ele foi pregar em uma cidade e ele foi preso. Aí, irmãos, o que aconteceu? Ele ficou preso e ele, com certeza, levaram ele, né? Levaram ele e ele começou a orar para Jesus o que ele ia fazer, né? O que ele pensou? Aí que ele se lembrou que ele tinha cidadania romana, né? Aí ele disse, olha, eu tenho a cidadania romana, porque as pessoas que tinham cidadania romanas naquele tempo, as pessoas prendiam, mas não podia chicotear, não podia fazer nada, porque depois a pessoa tinha que pedir, as autoridades tinham que pedir desculpa para ele e soltar ele, porque ele tinha cidadania romana por causa dos seus pais, né? Então, as pessoas, os inimigos de Paulo já estavam planejando a morte de Paulo, né? E Paulo soube, né, que estavam tramando a sua morte. Aí o que Paulo fez? Ele pediu para ser deportado para Roma. Até que ele foi deportado naquele navio com muitos soldados, né? E quando ele foi para o mar, aquele mar ficou revolto e deu uma tempestade muito forte, que o navio virou e todo mundo, né? A maioria daqueles soldados, uns morreram, né? E Paulo e alguns soldados, né? Sobreviveu e olha como que é a vida, né? Paulo, ele estava naquele navio, houve essa tempestade. Paulo podia muito bem fugir, mas Paulo já sabia que o tempo dele já estava se esgotando.
com certeza, né, nesses momentos que ele estava preso, ele conversava com Jesus, né? E Jesus falava para ele, né, o que ia acontecer com ele. E aí, quando houve essa tempestade, ele e os soldados, né, alguns soldados, se salvou, e assim ele foi para Roma, né? E assim ele foi julgado lá em Roma, ficou preso, né? Um tempão. Só que Paulo, como ele era um homem assim muito culto, até os soldados romanos eram amigos dele. Ele escrevia muitas cartas, né? Paulo escreveu muitas cartas. Quando Paulo estava preso, ele escrevia muitas cartas, né? Paulo foi um dos escritores, um dos maiores escritores da Bíblia, né? Ele escrevia para os seus amigos, né? Ele escreveu carta para Timóteo, né? Ele fez muitas cartas. E ali ele passava o tempo dele escrevendo e pregando, né? Até para os soldados Paulo pregava. E o Paulo sabia, né, que dali ele não ia sair mais, que o tempo dele já estava se esgotando, né, irmãos? Por quê? Porque Paulo, ele já tinha pregado em muitas cidades, muitos cristãos se converteram, né? Cada cidade que ele ia já tinha, muitas pessoas foram batizadas e o número de pessoas, né, que não gostavam dele também já havia aumentado, mas ninguém conseguiu fazer nada com ele, né? E ele, como tinha cidadania romana, foi preso em Roma, lá ficou, né, preso e escrevendo as suas cartas, né? Até que chegou o dia, né, que ele foi o dia da condenação da sua morte, né, irmãos? Então, Paulo, ele foi decapitado, né? Então, todos os apóstolos de Jesus, né, todos os discípulos de Jesus teve uma morte assim difícil, né? Olha, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado até a morte. Então, nenhum dos discípulos, né, assim, todos eles teve uma morte trágica, né? Só João que não teve. Certa vez também, irmão, Jesus estava andando, né, com Pedro e João estava junto com eles. E João era muito grudado com Jesus e Jesus estava falando para Pedro, né, que Pedro ia morrer, né? E Pedro olhou para trás e falou: Jesus, e esse, né? Aí Jesus falou: Pedro, não se preocupa com João, porque de João cuido eu. Só João que morreu de morte natural, porque os outros irmãos todos morreram de morte, não uma morte assim natural, né? Foi de mortes, um foi decapitado, outro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado. Então, irmãos, seguir Jesus não é fácil. Andar com Jesus também não é. Mas nós temos que saber que o fato de nós termos Jesus na nossa vida, no nosso coração, isso é o maior tesouro que nós temos. Porque nós sabemos que um dia nós vamos morar com Ele. Mesmo assim, eram os discípulos de Jesus, né? Pedro, João, Paulo, eles sabiam que ia ter um encontro com Jesus depois, né, da morte deles. Então, quando você serve a Deus com amor, quando você se doa para Jesus e quando você tem uma vida certa nos caminhos do Senhor, você pode ter certeza que um dia todos nós iremos morar com Cristo, né? E isso era como no tempos dos discípulos de Jesus, né? Eles andaram com Jesus,
conheceu Jesus pessoalmente e Jesus com certeza já tinha conversado com eles, né? E cada um deles morreu feliz. Pedro falou que ele não era digno de morrer como Cristo morreu. Ele, né, do mesmo jeito que Jesus morreu na cruz, ele queria ser crucificado de cabeça para baixo. Olha o que Pedro falou: eu não sou digno de morrer como Jesus. Como Pedro morreu de cabeça, crucificado de cabeça para baixo, né? Mas ele sabia que morreu feliz, porque ele sabia que ia reencontrar Jesus. E Pedro já era amigo de Jesus, né? Isso era um fato, que ele ia depois, né, voltar para Jesus. Então, irmãos, Paulo, o que Jesus, quando olhou para Paulo, ele via o esforço de Paulo, via que Paulo era um homem que fazia as coisas achando que estava fazendo certo, né? Naquele tempo, ele achava que estava matando o cristão era fazer a coisa certa, né? Só que ele viu depois que era errado, né? Que Jesus mostrou que não era daquele jeito, mas Jesus queria, né, o coração de Paulo, né? Você vê o que Paulo fez, quantas coisas, né? Quantas pessoas Paulo converteu. Então, Deus já amava Paulo. Apenas Deus queria mostrar para Paulo que Paulo não estava certo das coisas que ele fazia, mas ele achava que estava agradando a Deus. Às vezes, muitas vezes na vida da gente, a gente faz coisas pensando que estamos agradando a Deus, né? Aí depois você vai ver que não é aquilo. Aí a gente cai em si e começa a fazer as coisas certas. E Paulo, né, começou a pregar o evangelho de Jesus, né? Porque do mesmo jeito que ele fazia as coisas achando que era certa, né? E fazia corretamente, detalhado, quando ele fosse pregar o evangelho, ele ia fazer tudo, né, ao alcance dele para alcançar milhões e milhões de almas para Jesus, né? Então, chegou o dia da morte de Paulo. O que Paulo disse? Combati o bom combate, permaneci na fé, né? Então, irmãos, Paulo estava feliz, porque chegou o dia dele, né? E ele sabia que ele um dia ia estar no céu com Jesus. Então, irmãos, muitas vezes, né, na minha vida, na sua vida, a gente anda por caminhos tortos, mas porque não conhecemos Jesus. Mas quando a gente conhece a Jesus, a gente quer fazer as coisas para agradar a Ele. Porque Jesus, ele é amor, né? Jesus, assim, não dá para falar dele, porque assim, quando eu falo que não dá para falar de Jesus, porque tudo que eu falo parece que é tão pequenininho, porque a grandeza de Deus é tão grande, mas tão grande, que tudo que eu falo é pequeno, porque a grandeza dele é muito, muito, muito grande, né? Eu falo assim que quando a gente conhece Deus, é um amor tão grande que a gente sente no coração da gente, parece que não tem fim, sabe? Então, tudo que você vai fazer é para agradar a Ele, né? Só que muitas das vezes na vida da gente, a gente é fraco, né? A gente é falho, a gente cai, mas a gente levanta, né? Quantas vezes eu caí e pedi para Deus me levantar e Ele me levantou. Quantas vezes vocês caíram, né? Mas Jesus te levantou, né? E Jesus, ele não veio aqui, irmãos, quando Jesus veio a esse mundo, ele não veio para salvar os santos, né? Ele não veio porque os santos já tá salvo. Ele não ia sair do céu para salvar os santos, mas ele veio para morrer pelos pecadores.
O que acontece quando um pecador se converte? A festa no céu. Os anjos choram quando um pecador se converte. Então, irmãos, a gente tem que ver que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Porque se a gente for analisar o mundo que a gente vive hoje, tudo tá difícil. Você pode olhar que não está mais como era antigamente. Parece que nada mais vai voltar ao normal. Parece que nós estamos vivendo nos últimos dias. Se nós estamos vivendo nos últimos dias, nós temos que nós temos que consertar a nossa vida. Nós temos que consertar a nossa vida em Cristo Jesus, fazer as coisas certas. Todo o mundo inteiro já ouviu falar de Jesus. Paulo fazia as coisas certas porque ele não conhecia Jesus. Ele não acreditava em Jesus. Mas quando ele foi para caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a história de Paulo. A vida de Paulo foi transformada. Do jeito que a vida de Paulo foi transformada, a minha vida, a sua vida pode ser transformada. Então, nós estamos vivendo nos últimos tempos. Daqui a pouco, a porta da graça vai se fechar. Daqui a pouco, o Espírito Santo, irmãos, ainda está na terra. Se ainda acontecem muitas coisas boas na minha vida, na sua vida, às vezes acontecem milagres na sua família, a gente vê milagres das pessoas contando, coisas que Jesus fez na minha vida, na sua vida, na vida de um vizinho, na vida dos nossos pais, dos nossos irmãos. Porque o Espírito Santo ainda está aqui na terra. Irmãos, daqui a pouco o Espírito Santo ele vai se retirar daqui da terra. A porta da graça vai se fechar. Se a gente não se converter, se as pessoas não se converter, quando a porta da graça se fechar, não vai se converter mais. Quando o Espírito Santo se retirar da terra, se você está com seu coração frio, o seu coração vai ficar. Nós, irmãos, temos a oportunidade hoje de mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Paulo mudou a história dele, porque Paulo acreditava em muitas coisas. Paulo achava o que ele fazia era correto, mas ele teve um encontro com Jesus. Peça para ter um encontro com Jesus. Se você pedir de coração, se você for sincero, se Jesus vê que as suas palavras é sincera, você pode ter um encontro com Jesus como Paulo teve. Porque Jesus, do mesmo jeito que quando Jesus ele veio para essa terra, teve com os discípulos. Jesus, ele veio aqui para essa terra, ele viveu como eu e ele viveu como você. Jesus, ele não mudou. Jesus pode mudar a minha história, ele pode mudar a sua história. Porque muita gente fala, irmãos, quando eu não era convertida, eu sonhava muito, sabe? Às vezes eu sonhava, quando eu olhava para o céu, eu olhava para o céu e via a mão de Jesus e aquele manto dele me chamando, sabe? Eu estava aqui na terra e eu olhava para o céu e eu via a mão dele me chamando. Há uns 15, 20 anos atrás, e eu olhava para o céu e falava, Jesus, agora eu não vou não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, Jesus. Daqui a pouco eu vou. Eu falava desse jeito no sonho para ele. Às vezes, quando eu olhava para o céu, eu via aquelas Bíblias grandes, sabe? Eu não era nem convertida e eu sonhava, sabe? Eu olhava para o céu, via aquela Bíblia grande, sabe?
Quantas vezes, irmãos, eu tive sonhos quando eu não era convertida. Às vezes também, quando eu não era convertida, eu olhava para o céu, eu via muitas e muitas letras, tudo em hebraico. Eu não conseguia nem ler, mas eu sabia que Jesus estava me chamando, sabe? Eu sabia que Jesus estava me chamando e muitas coisas aconteceu na minha vida e o que eu pensei? Eu falei, puxa, eu não posso viver do jeito que eu estou hoje. Eu tenho que mudar de lado. Eu tenho que me converter. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero conhecer. Eu quero ter uma história com Cristo. E um dia eu saí para trabalhar. E eu tinha planejado todo o meu dia, irmãos, sabe? Eu falei, eu vou trabalhar, tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo. Mas, irmãos, aquele dia, nada deu certo na minha vida. O que eu pensei aquele dia? Nada vai mudar na minha vida. Vai que um dia eu morro e eu não me converti. E se eu morrer, o que vai ser de mim? Será que um dia eu vou ver Jesus? Eu tinha essa preocupação de um dia eu morrer e não ser batizada, não ter conhecido Jesus. É assim, eu tenho uma filha e a minha filha, ela na época, a minha filha tinha 3 anos, aí a minha irmã se converteu, a minha irmã sempre levava a minha filha para a igreja, e eu sempre olhava para minha filha e eu falava, Senhor, eu preciso levar a minha filha para a igreja. E aquilo, sabe, eu doía meu coração, porque às vezes eu tinha que trabalhar, não dava para me levar minha filha para a igreja. E o meu sonho era levar minha filha para a igreja. E nesse dia que eu planejei a minha vida, nada deu certo aquele dia. Eu falei, não, hoje eu vou mudar o rumo da minha vida, hoje eu vou mudar o rumo da minha história, hoje eu vou aceitar Jesus. Aceitei Jesus, passou um tempo, eu me batizei, e depois que eu me batizei, irmãos, a minha vida mudou. Nunca me arrependi de ter me batizado. O meu maior orgulho, o meu maior presente foi conhecer Jesus, foi saber que a minha vida depende dele, saber que a vida da minha filha depende dele, a vida das pessoas que eu amo está na mão dele. Eu sei que todo dia ele olha por mim. Então, irmãos, nós temos que tomar uma decisão ao lado de Cristo. Se você não é batizado, se você não crê em Deus, peça para o Espírito Santo, ora para Jesus, para Deus mudar o seu coração, para Deus mudar a sua história, como mudou a minha, como mudou a vida de milhares e milhares de pessoas nesse mundo. Como Jesus também mudou a história de Paulo, né? Jesus, ele não veio aqui para salvar os santos, mas sim os pecadores. Eu tenho pecado, você tem pecado. Não é porque, eu tenho muitos pecados, eu não posso me converter. Você está errado, porque Jesus, ele quer os pecadores. Quando Jesus, ele andava no mundo, quem eram os discípulos de Jesus? Quem andava com Jesus? Maria Madalena, que foi uma prostituta. Zaqueu era um cobrador de imposto, roubava mais do que cobrava. Até que um dia, já Zaqueu sabia que Jesus ia passar naquela cidade, e ele subiu numa árvore, né, porque ele era muito pequenininho. Aí Jesus passou com seus discípulos e olhou para Zaqueu e disse, Zaqueu, desce dessa árvore. Hoje cearei na sua casa, hoje vou almoçar na sua casa. Zaqueu desceu e foi para a casa dele preparar um banquete para Jesus e os seus discípulos. E Zaqueu sabia que ele tinha pecado, que ele roubava, que ele era um cobrador de imposto, que ele roubava das pessoas. Mas Jesus teve um encontro com Zaqueu. E quando Jesus almoçou na casa de Zaqueu, foi muito bem tratado.
E quando Jesus foi embora, o que Jesus disse? Hoje teve salvação nessa casa. Zaqueu olhou para Jesus e ficou encantado. O que Zaqueu fez depois? Foi em cada casa de cada família devolver mais do que ele tinha pegado. Foi em cada porta devolver o dinheiro que ele tinha roubado e deu a mais, porque ele conheceu Jesus. Então, a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele não podia ser daquele jeito mais. É igual Paulo. Paulo era perseguidor de cristão, matava os cristãos. Todo mundo, quando via Paulo, ficava aterrorizado. Era morto, era apedrejado. As pessoas odiavam Paulo. Mas Paulo teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a história de Paulo. Hoje Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a história de muitas e muitas pessoas nesse mundo. Mas Jesus ainda quer mudar muitas vidas. Jesus, ele quer fazer muitas histórias na vida de vocês. Então, irmãos, se você está me ouvindo hoje, é porque o Espírito Santo tocou em você para você estar assistindo esse vídeo. E se você está assistindo esse vídeo, ora para o Espírito Santo. Pede para ele mudar a sua vida. Pede para ele mudar a sua história. E se você serve a Jesus e você está em pecado, ora para ele perdoar os seus pecados. Se arrependa dos seus pecados, porque Jesus, ele perdoa os seus pecados quando a gente é sincero com ele. Se você está em pecado e você pede com sinceridade, Jesus ouve, Jesus perdoa. Então, irmãos, é assim a nossa vida, né? Paulo sabia que aquele dia chegou o dia da sua morte. Paulo foi decapitado, né? E ele disse: venci o bom combate, né? Então, Paulo, o maior presente da vida dele foi ter um encontro com Jesus. Do mesmo jeito que eu tive, muitas pessoas já teve e você também pode ter um encontro com ele. É só você ter fé que Jesus, ele ouve tudo que você fala. Ele está atento ao que você pensa, o que você faz, o que você fala. Nada passa despercebido do olhar de Jesus. Mas ele só quer que você abra o seu coração. Jesus, ele bate na sua porta. E se você abrir a sua porta, ele entrará e ceará com você. Então, irmãos, a história de Paulo, ela assim, é muita coisa. Então, não dá para falar tudo, todos os detalhes, né? Tudo que aconteceu. Porque senão tinha que gravar vários, né? Acho que vários vídeos, né? Porque cada pessoa fala de um jeito a vida de Paulo, né? Como ele viveu. Cada pessoa, quando vai falar de Paulo, fala de maneiras diferente, né? Então, esse foi o jeito, né, de eu entrar na sua casa, né, e falar um pouquinho da vida de Paulo, né, que através da vida de Paulo, né, ele pode mudar, Jesus mudou a minha história e ainda ele pode mudar a sua história, a história dos seus filhos, a história das suas filhas, do seu esposo. Nós nunca podemos perder a fé. Nós pregaremos para as pessoas, falaremos de Jesus para os nossos filhos, para nossos maridos, para os nossos irmãos, para as pessoas que nós conhecemos. Pregaremos, falaremos de Jesus, mas o trabalho, quem vai fazer é o Espírito Santo, né? Porque nós não fazemos o trabalho do Espírito Santo, que é converter as pessoas. Quem converte é ele, né? O Espírito Santo, o Consolador, né? Então, irmãos, se vocês gostaram dessa mensagem, se vocês gostaram desse vídeo, comentem, dê um joinha, se inscreva no meu canal,
aperta o sininho de notificação. Quando eu postar um vídeo, o YouTube mostra para vocês. E se vocês também quiserem ouvir outra história da Bíblia, deixa nos comentários, tá? Fica com Deus. Espero ter agradado a vocês. Que Deus possa mudar a história de vocês, da sua família, dos seus filhos, né, das pessoas que vocês amam, como que Jesus mudou a minha, transformou a minha vida e transformou a vida de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro. Fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada lar e que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.